deve estar vendo que o governo anda brigando com o Banco Central, falando mal do Banco Central, colocando o dedo na ferida do Banco Central. E você quer saber, mas afinal, será que ele está certo? Ou quem está certo? O governo ou o Banco Central? Afinal, as taxas de juros estão ou não estão mais altas do que deveriam estar? Vamos falar sobre isso. Lembrando que as taxas de juros do Banco Central influenciam nos títulos públicos. E o preço dos títulos públicos muda, sofre marcação a mercado, dadas as oscilações nas taxas. Se você quer saber mais sobre os efeitos de marcação a mercado e como usá-los para ganhar dinheiro com seus investimentos de renda fixa, eu te convido a conhecer o meu livro Renda Fixa Não é Fixa. E o download dele é totalmente gratuito no link aqui embaixo. Mas vamos falar sobre o Banco Central. O governo anda reclamando que os juros brasileiros estão muito altos. Lembrando que a Selic está hoje a 13,75%. Mas apesar dos juros estarem muito altos, a inflação está caindo. Tivemos aí essa semana um dado de inflação que veio melhor do que o esperado, levemente melhor que o esperado, com queda aí nos núcleos de inflação, um número aí um pouquinho melhor, mas ainda acima da meta de 3%. Então, tá caindo, tá melhorando, mas ainda tá acima da meta. Acontece que as expectativas de inflação do mercado têm subido muito nas últimas semanas e estão se distanciando cada vez mais da meta. As expectativas de inflação para 2023 estão em torno de 5,6, sendo que a meta é 3,25. E as expectativas de inflação para 2024 estão mais em torno de 4, sendo que a meta é 3. Então, o Banco Central está percebendo que as expectativas do mercado estão sendo cada vez mais desancoradas, ou seja, estão fugindo da meta. Mas qual que é o problema do pessoal achar que as expectativas de inflação vão estar maiores? Pô, será que o Banco Central não pode pensar, o mercado vai errar e seguir com um ciclo de queda na Selic? Afinal, a inflação está caindo? Não dá, gente. As expectativas de inflação no modelo do Banco Central são uma das variáveis que mais impactam na inflação de fato. Quando uma empresa vai reajustar os seus preços, ela reajusta baseado na expectativa de inflação, enquanto ela acha que vai ser a inflação futura. Portanto, aumentar as expectativas de inflação faz sim com que a inflação de curto prazo seja pior. Sabendo disso, o Banco Central não quer falar ainda em ciclo de queda da Selic e falou até que se as expectativas continuarem piorando e desancorando, ele poderia até fazer um novo ciclo de alta. O governo não gostou nada disso e falou assim, olha, temos que contestar a autonomia desse Banco Central, que não pode agir desse jeito. Ele tem que ajudar a atividade econômica, caindo essa taxa que está muito alta. O mercado não gostou nada disso e não para de subir as taxas futuras de juros. Muito risco. Será que o governo vai influenciar no Banco Central? O que o governo pode fazer? O Michel Temer, na época do governo dele, aprovou uma lei de autonomia do Banco Central. Então, o presidente não pode demitir o banqueiro central, a não ser que ele esteja fazendo muita besteira. Mas aí o Senado, o Congresso tem que aprovar também. Então o governo não pode influenciar na presidência do Banco Central e não pode demitir o banqueiro central, por conta da lei de autonomia. O presidente do Banco Central só sai daqui a 2 anos. Então tem 2 anos de mandato do presidente que escolheu ele e 2 anos de mandato do próximo presidente. Então, para esse ano 2023 e para o ano que vem 2024, ainda teremos Roberto Campos como presidente do Banco Central, a não ser que o Congresso o demita, tá? Então o governo não pode fazer nada a respeito disso. E o que ele está fazendo, na verdade, é cogitando a alteração da meta de inflação. Porque quem define a meta de inflação não é o Banco Central. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional,
que é formado pelo ministro da Fazenda, no caso o Haddad, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, esses três se reúnem para falar sobre a meta de inflação, que hoje é 3,25 para 2023 e 3 para 2024. O que eles poderiam fazer? Como é 2 contra 1, o que eles poderiam fazer é simplesmente aumentar a meta de inflação. Digamos que eles aumentem para 4% a meta de inflação. O que acontece? O Banco Central passa a não ter mais que perseguir a meta de 3, e sim perseguir a meta de 4. Isso abre um espaço para que ele possa fazer um ciclo de queda ainda este ano. Mas o que é importante notar? Ah, Marília, já sei, então é só a gente aumentar a meta de inflação para 5, para 6, e aí pronto, o Banco Central pode cair o juro para 0 e tudo fica bem. Não, não é assim, tá, gente? A inflação está subindo e as expectativas, principalmente de inflação, estão subindo porque o mercado está vendo estímulos vindos do governo. Começou com a PEC da transição e os 150 bilhões fora do teto de gastos. Depois veio o BNDES falando que vai investir em países do Mercosul com dinheiro do BNDES, vai investir em pequenas empresas e tal, e várias medidas expansionistas. E isso fez com que a expectativa de inflação do mercado subisse. Caso o governo não controle o fiscal, a inflação não vai subir de 3 para 4 e ficar em 4. Ela vai subir de 3 para 4, depois de 4 para 5, depois de 5 para 6. E o Conselho Monetário Nacional deveria ficar o tempo todo, então, subindo meta de inflação. Isso não funciona no médio e longo prazo, isso funciona no curto prazo. Então, as taxas de juros de longo prazo não vão cair porque o Conselho Monetário Nacional mudou a meta de inflação. Aliás, o contrário, as taxas de juros nominais vão até subir, porque dado um mesmo juro neutro real, um juro que controla a inflação daquele país, dados os estímulos daquele país, você vai ter uma inflação maior, né? Então, isso não resolve o problema de médio e longo prazo. Isso só resolveria o problema de curto prazo. Um outro argumento que ouvimos por aí do governo é: mas o aumento de taxa de juros provoca mais inflação. Gente, cuidado com este argumento. Este argumento é extremamente manipulador e pega somente os desavisados. Vamos lembrar que recentemente a gente tem um belo de um exemplo disso com a Turquia. A Turquia, em 2018, fez um ciclo de alta de juros e o presidente lá ficou muito emburrado que o Banco Central fez essa audácia de subir as taxas de juros para 25% para controlar a inflação. O que ele fez? Foi lá e demitiu o Banco Central. Você está demitido. O novo presidente do Banco Central tratou de pegar as taxas de juros e levar de 25% para apenas 8%. O que aconteceu? A taxa de câmbio daquele país disparou. Consequentemente, a inflação começou a subir e hoje a inflação da Turquia é 65%. 65%. Então, não é verdade que menos taxa de juro faz a inflação cair. É o contrário, o aumento das taxas de juros desaquece a economia porque torna empréstimos, por exemplo, mais caros, as pessoas pegam menos empréstimos, consomem menos, cai a demanda, diminui a pressão nos preços e aí sim você controla a inflação. Vamos lembrar que uma economia com uma inflação de 65% não cresce e o emprego não melhora. Então, não é verdade que é culpa do Banco Central. Não é fácil controlar a inflação. E controlar a inflação exige restrição fiscal e aumento da taxa de juro. É um remédio amargo, meu povo? É um remédio amargo. Mas pior do que você gastar um ano de atividade controlando a inflação é você gastar uma década de atividade controlando as expectativas, ancorando as expectativas, revivendo o crescimento econômico e sim controlando a inflação, tá? Então, às vezes é um ano que você gasta para 10 anos
que você acaba melhorando. Por isso que o mercado não está feliz com a possível chance de aumento de meta da inflação e, claro, toda essa briga entre o governo e o Banco Central. Isso fez com que as taxas de juros do mercado subissem bastante. Então hoje, por exemplo, um pré-fixado com vencimento em 7 anos mais ou menos, está com uma taxa de 13,40%. É uma bela taxa, mas só está numa taxa tão alta assim, porque tem muito risco e o mercado não gosta de toda essa briga que está acontecendo entre o governo e o Banco Central. Mas Marília, só confusão! O que eu faço num cenário desse com meus investimentos de renda fixa? Olha, pessoal, o único título que não oscila por conta de aumentos de taxas e quedas de preços, por tudo que está acontecendo agora na economia, é o pós-fixado, né? Aquele atrelado à Selic ou ao CDI. Então, esses títulos te garantem que você não vai ter prejuízo de marcação ao mercado se você precisar vender os seus títulos antes. Então, eles são bons títulos para o cenário atual. Mas tem algumas outras pimentinhas que eu acho que estão começando a fazer sentido num cenário que a gente pode ter muita inflação se der errado, mas que se eles se resolverem, esses títulos podem dar certo. E eu vou falar mais sobre isso no vídeo da semana que vem. Então, muito obrigada e até a semana que vem.